Acho que foi. Bom, olá a todas as pessoas dessa sala. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas a oficialmente a nossa primeira oficina desse ciclo de atividades. Para quem ainda não conhece, somos o Instituto Iteramachê, que é um coletivo que visa aí o preparamento para processos de pós-graduação, mestrado e doutorado, e também o conhecimento acadêmico. Fique à vontade, essa sala ela é nossa, o conhecimento ele é circular, então todos aqui podem perguntar, podem abrir os áudios, podem abrir as câmeras. A intenção é que a gente faça circular todos os conhecimentos. É, Essa é a terceira atividade, né? A primeira oficina, mas a terceira atividade, que tem como tema perspectivas acadêmicas em sexualidade e gênero, e compõe o segundo festival da Casa Sueli Carneiro. Amanhã teremos roda e no dia 24, sábado, também teremos mais atividades, estão todas convidadas. E para hoje, né, para esse momento tão esperado, a gente tem aí duas pessoas incríveis, potentes, que vão fazer um diálogo incrível com vocês. Bruna, né, a nossa queridíssima mentora do coletivo Teramachê, a Bruna Lavina Jardim Falheiros, ela é psicóloga desde 2007, doutoranda em mudança social e participação política pela IASH na USP, mestra em filosofia também pela IASH na USP, especialista em sexualidade humana na Faculdade PM da USP, foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo na gestão de 2016 a 2019, é membro voluntária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnas, acho que é assim que fala. Bruna, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar, né, esse momento aqui de troca, de conversas. E também temos Beatriz Garcia, que é uma parceira do coletivo Teramachê, já vem aí com a gente em algumas atividades. A Beatriz é uma mulher preta, cis lésbica, graduanda de medicina pela UERJ, né, que fala. Atualmente está no sétimo período e desenvolve projetos de extensão nas áreas de humanidades em medicina e saúde pública. E oficialmente nossa colaboradora aqui no Instituto. Bia, seja muito bem-vinda. Desejo também, assim como a Bruna aceitou esse desafio, que esse momento aqui seja um momento muito enriquecedor e que a gente possa ter ótimas trocas. Agora eu vou fechar meu áudio, fechar minha câmera, mas qualquer coisinha eu estou por aqui. Vocês todos tenham um ótimo encontro, uma ótima oficina. Muito obrigada, Amanda. É um, o Itemaraxé é um espaço extremamente acolhedor, então qualquer coisa que se construa junto ali, eu quero participar e por isso estamos, Bia e eu, aqui nessa oficina, né, Bia? Com certeza. Muito feliz em estar participando e quem quiser participar com a gente em qualquer momento pode abrir uma coisa, pode falar. A gente está aqui mesmo para construir esse espaço em conjunto. Inclusive, não sei, né, se acho que com pouca gente dá mais possibilidade da gente fazer uma troca. E aí, se vocês, desculpa, se sentirem confortáveis, quiserem falar um pouquinho do que trouxe vocês até aqui, inclusive porque, né, acho que como é o intuito do Iteramaxê, possibilitar e ampliar perspectivas e inserções dentro da academia de pessoas que, no geral, né, comumente, costumam se ver de fora e essa dificuldade do acesso e essa inibição produzida pelo espaço também acaba afastando, né? Eu acho que dialogar sobre possibilidades de pesquisa, sobre nossas vontades do que estudar, eu acho que é o nosso interesse aqui. Então, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, também dizer o que trouxe vocês até aqui, por onde vocês estão pensando, se vocês estão envolvidos já em pesquisa, se pretendem se envolver, enfim, fiquem à vontade.
Se não, então começamos. E aí vocês também podem interromper a qualquer tempo. Então, Bia, eu vou... Estava aparecendo, eu fiquei na dúvida e meu som estava desligado. Não tinha nem... Tá valendo sim. Tá, beleza. Eita, agora mudou tudo aqui. Pronto. Você quer começar, Bruna? Eu começo. Desculpe, não te ouvi? Você quer começar falando ou eu começo falando? Como é que você prefere fazer agora? Pode começar. Tá. Então, a Amanda já me apresentou, mas quero reiterar, porque é importante para esse início. Mas meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos, eu sou uma mulher cis, preta e lésbica. Eu profissionalmente, por eu carregar comigo Ui, parece que a Bia caiu. Ela acabou de mandar mensagem aqui. Problemas técnicos. Tá, ela já tá voltando. Oi, voltei. Caiu, né? Eu não sei até que parte vocês conseguiram ouvir. Nada. Travou o tempo todo. Puder repetir. Travou tudo. Perdão. Então, eu estava me representando, estava falando que, como a Amanda já falou, mas reiterando, meu nome é Beatriz, eu sou uma mulher cis, preta e lésbica, e isso é muito importante, tanto pelo motivo pelo qual estou aqui hoje, construindo esse espaço com vocês, porque esse é um tema que me atravessa tanto pessoalmente por eu carregar essas bandeiras, quanto profissionalmente, porque como futura médica, eu pretendo desenvolver sistemas sobre saúde da população LGBT, saúde da população negra, saúde da mulher. Então, falar sobre isso dentro da academia, fora da academia, é muito importante para a gente tomar esses espaços, para a gente ocupar esses espaços e tornar eles cada vez mais nossos.
Quer falar alguma coisa? Senão a gente pode passar para o próximo. Eu acho que podemos continuar. Quando a gente estava pensando em como construir essa oficina, a gente ficou pensando caminhos que poderíamos seguir para abordar esse tema. E a primeira ideia que a gente teve foi de mapear o que se fala sobre sexualidade e gênero dentro dos principais artigos que estão sendo publicados e que estão nos principais sites de referência atualmente, nos últimos anos. Mas, dentro disso, a gente percebeu uma questão muito importante, que é mesmo que na mídia, por exemplo, a gente tenha mais espaço para falar sobre questões de gênero, para falar sobre questões de sexualidade, isso não reflete na academia, porque as vozes que falam sobre isso, as pessoas que publicam sobre isso, que pesquisam sobre isso, na maioria das vezes continuam sendo sujeitos hegemônicos, né? Sujeitos dominantes, como a gente fala. Então, pessoas cis, pessoas brancas, homens. Então, a mulher, o negro, o LGBT continuam nesse lugar de objeto de estudo. E a gente tem, muitas vezes, essa ideia de que a ciência ela é desprovida de interesse, ela é desprovida de uma cara, né? Como se fosse neutra, né? Como se partisse de um lugar neutro, mas não é exatamente assim que acontece. E a gente vê isso porque nunca se fala quem está dizendo, sobre que olhar se está dizendo, que olhar está por trás dessa pesquisa que foi feita, porque isso sempre gera um recorte em cima das coisas. E a partir disso a gente viu que não há neutralidade no saber acadêmico. E sempre que a gente se defronta com algum estudo, a gente tem que fazer algumas perguntas. Sobre a localidade, sobre o tempo, sobre epistemologias, perspectivas e visões de mundo, e principalmente sobre quem fala, justamente porque isso diz muito sobre o que vai ser falado. E aí, te complementando, Bia, acho que também tem uma questão de que, por mais que a gente esteja desejosa desse debate ou esteja tentando produzir um saber implicado, os espaços de acolhida para que isso possa se concretizar ou para que a gente possa produzir outras formas de saber que não as hegemônicas são restritos, né? Então, por exemplo, eu estou num programa de mudança social, participação política na EASH USP, que é um espaço completamente interdisciplinar e supostamente é um lugar onde seria muito comum essas discussões. Elas acontecem lá, sem dúvida nenhuma, né? As discussões a partir de outras epistemologias, outras perspectivas de mundo que não eurocentradas, que não norte-centradas, então que tratam da questão do sul global, que tratam das cosmovisões ameríndias, dos saberes dos povos africanos e indígenas, enfim. Mas, ainda assim, não é um espaço onde, por exemplo, todo o corpo docente lida com essas questões, porque tem outras coisas da interdisciplinaridade que são acolhidas ali também, né? Então, no Diversitas da USP, que a Amanda participa e que o Itamaraty também constrói, está direcionado também no processo seletivo do Diversitas, né, para que as pessoas consigam acessar a pós-graduação por essa via. Também é um espaço onde isso já acontece, mas ainda assim não é o que a gente idealiza, né? De um espaço completamente disponibilizado para essas discussões. Então, a gente encontrar um programa de pós-graduação, ou uma pessoa para orientar, ou colegas que façam o mesmo debate, mesmo em espaços de pós-graduação onde eles acontecem com mais intensidade, é difícil. E aí, se a gente pensar, né, de pessoas de outras áreas do saber, porque eu estou falando, eu sou da psicologia, mas esses programas atravessam, no geral, as áreas mais das ciências sociais, da história, né, de humanas. A Bia, por exemplo, né, tá na medicina. Se a gente pensar, não sei o lugar de vocês de primeira graduação, o interesse de pesquisa de vocês, mas a gente pode expandir isso para qualquer área do conhecimento. E aí vai ficando cada vez mais restrita a possibilidade de acesso de discursos que não partam dessa perspectiva do investigador neutro, investigador no masculino, né? E dessa neutralidade que ela é forjada a partir da ciência ocidental, né?
produzida pelo homem branco, cis, hétero, relacionada a toda essa a questão patriarcal e ao colonialismo e à modernidade. Então, a nossa proposta aqui é para a gente pensar e para a gente também entender que é possível, né, em primeiro lugar, a gente produzir conhecimento que se desloque dessa perspectiva. Então, a partir da localidade que a pessoa fala, ela vai dizer algo, ela vai estar atravessada por algo das vivências pessoais e das vivências culturais, e aquilo tem implicação no que ela produz e no que ela escreve, né? De que momento histórico que isso está sendo discutido e que conhecimentos são esses, e quem fala, né? Eu, por exemplo, uma mulher branca cis, lésbica, mas eu falo de uma perspectiva dentro do território do sul global, né, do Brasil, América Latina. Eu falo desses lugares de subalternidade em termos globais, mas eu falo também de lugares de muitos privilégios, em termos nacionais e locais e regionais, né? Então, na minha produção é importante que essa perspectiva seja apontada e que esse meu lugar também apareça, porque tem um recorte, né? E é a minha visão de mundo, não tem... eu não estou certa nem errada por carregar essa visão de mundo, mas é importante que eu a enuncie, porque a direção da minha investigação, ela vai ser guiada por quem eu sou e pela minha experiência. E isso que é um debate muito importante para essas visões não hegemônicas da construção do saber, e que a gente sempre tem muita dificuldade em conseguir garantir que as nossas produções sejam assim, porque a estrutura acadêmica não comporta isso tão bem, né? Acho que nós estamos no momento onde tem se cada vez mais conseguido quebrar essas dificuldades, e acho que por isso que a gente também está aqui fazendo essa discussão, e tem mais pessoas cada vez mais interessadas, mas a academia comporta mal ainda, né, essas possibilidades de discussão dentro do meio acadêmico. E eu e a Bruna, a gente está em momentos muito diferentes, assim, da nossa trajetória, do nosso percurso acadêmico, porque eu ainda estou na graduação, então eu recebo muitas informações, seja na sala de aula, seja através de projetos que eu participo dentro da faculdade, e ainda é muito lugar em que eu não me vejo, assim, no sentido de que ainda, por exemplo, nem na medicina, a gente aprende sobre corpos brancos, sobre como a medicina é em corpos brancos. As referências são sempre de pessoas brancas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de saúde da população negra, é sempre no lugar do grupo de risco para alguma doença. Dificilmente na verdade, individualizado, assim. Quando a gente vai falar sobre temáticas de gênero, quando a gente vai falar sobre saúde de populações específicas, porque populações específicas têm abordagens específicas, é sempre muito pontual, assim. E o quão difícil é para mim, quando eu quero tratar assuntos que dizem respeito a saúde LGBT, saúde da mulher, saúde da população negra, quão difícil é chegar nesses saberes, quão difícil é chegar nesses lugares, porque existem poucos projetos falando sobre isso, poucos grupos de estudo falando sobre isso, alguns professores pontuais que sabem uma coisa ou outra, mas até para construir como aluna, já no início da graduação, quantas barreiras eu encontro para encontrar esses lugares e também para, às vezes, estar nesses lugares também, permanecendo na faculdade como uma pessoa fora desse lugar de hegemonia. Pode passar? Pode. Quer começar? Não, fica à vontade. Para fomentar um pouco essa discussão, a gente buscou trazer dois textos que falam com abordagens diferentes, mas sobre esse mesmo assunto do sujeito não neutro na ciência. O primeiro é Pode um Mestiço Falar, de J. Mombassa, que nesse mesmo texto se define como uma pessoa, como um corpo gordo, mestiço, viado e revoltado. E ele traz coisas muito interessantes, porque ele começa fazendo uma analogia de um texto da Grada Quilomba falando sobre a máscara que era usada por pessoas escravizadas para que elas não comessem as plantações. E como essa máscara, ao mesmo tempo que tem essa função primária de impedir a alimentação, também traz o silenciamento.
o silenciamento desses sujeitos negros, de forma que a fala branca colonial fosse considerada desde esse momento como a verdade, porque impedia a interferência de qualquer discurso contrário a ela. E como hoje em dia isso acaba interferindo na academia, no sentido de que apenas alguns conhecimentos são validados, ou melhor, apenas algumas pessoas são entendidas como detentoras de conhecimento. E nisso a gente entende que a ciência ela não é neutra e nem universal, a partir do momento que só algumas vozes, só alguns saberes são considerados como verdade. E os outros sujeitos, os sujeitos não hegemônicos, eles são jogados para esse lugar de subalternidade, como se não existisse conhecimento e também não existisse voz e nem fala. Então, a universidade passa a ser um local de violência e também reprodução desse pensamento dominante. Quer acrescentar alguma coisa? E eu acho que essa discussão sobre a questão dos saberes do Sul global, pós-colonial, descolonial, anticolonial, acho que não sei, né, o quanto que vocês estão familiarizadas e familiarizados com ela, mas tem, acho que um texto bastante importante que é com quem esse texto dele dialoga também, que é o Pode um Subalterno Falar, da Spivak, né? E aí, o que ela faz nesse texto, ela conversa sobre um outro texto de um diálogo entre Foucault e Derrida, que teoricamente são dois teóricos europeus da diferença, né? Então, que a perspectiva deles é de dar mais um olhar mais ampliado para esse dito outro. E aí ela faz uma crítica a essa conversa deles, indicando que eles não se colocam enquanto investigadores, né? Eles assumem essa posição de investigador neutro e, ao mesmo tempo, supõe-se que eles estão trazendo a voz das pessoas subalternas, né? E aí, no caso, pensando no Foucault, das prisões, das pessoas loucas, enfim. Porém, ela diz que ali não aparece de fato, as pessoas subalternas não aparecem de fato, e aí ela questiona, podem as pessoas subalternas falarem? E o que J. Mombassa faz é dizer que não há impossibilidade da fala, né? A fala ela pode ser enunciada. Então ele inverte a lógica e pergunta, mas quem escuta essa fala? E aí ele vai mais além. O que ocorre quando um subalterno fala, uma subalterna fala? Pode um saber dominante escutar uma fala subalterna quando ela se manifesta? Então, o que é muito comum da gente enfrentar nesses espaços hegemônicos acadêmicos e institucionais é de que há a possibilidade da fala ali dentro, né? Mas como se escuta essa fala e o que se escuta? É comum essas falas serem deslegitimizadas, qualquer fala que vá contra essa estruturação do conhecimento, que apregoa que só uma forma de conhecimento é possível para a leitura do mundo, para a discussão, para debate dentro do espaço acadêmico, ela inviabiliza todas as outras, né? Então, interrogar o marco do que pode ser ouvido nos termos da cultura euro-americana, colonial, heterocentrada e cisnormativa dominante, configura um gesto político-teórico no sentido de uma descolonização, um remapeamento da escuta que leva em consideração o ruído e as linhas de fuga que ele fissura na harmonia sobreposta. Então, ainda que não se escute, o efeito do ruído está posto, né? O efeito do ruído promove linhas de fuga, que são espaços também como esse, que a gente pode pensar e tecer futuros possíveis. E ainda que espalhada, de forma espalhada, né, com a dificuldade de ocupar de fato, de uma forma mais presente algum tipo de espaço, essas linhas de fuga e essas fissuras vão se intercomunicando, produzidas em pequenos espaços, pequenos grupos, e assim a possibilidade, né, de que a gente alcance algum futuro possível. E traz uma reflexão que eu achei bem interessante também, que, por exemplo, a consequência da falta de vozes
na academia vem muito antes, porque ele traz a questão, por exemplo, trans. Porque ele diz que nas escolas existe uma incapacidade já de lidar com a pluralidade, uma incapacidade de lidar com a diferença. De forma que, desde esse momento, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, já existe uma dificuldade de permanência de sujeitos dissidentes nesse ambiente, de forma que não exista uma evasão escolar, como às vezes é dito, mas uma expulsão escolar pela dificuldade das pessoas de permanecerem ali. E a partir desse momento, é claro que na universidade vão faltar essas vozes. Então, vão faltar vozes trans, vão faltar vozes negras, vão faltar vozes de mulheres, muitas vezes. E isso é no contexto brasileiro, porque existem pesquisadores trans falando sobre pautas extremamente importantes em outros países. Só que esses pesquisadores, por exemplo, não são nem ao menos traduzidos. Então, existem pesquisas sendo feitas sobre as experiências trans, só que em nenhum momento existe na bibliografia pessoas trans. Então, não se dá voz. Não é que não exista, como a Bruna falou, por exemplo, de mudar essa pergunta, de pode o subalterno falar, do pode o subalterno ser ouvido. Porque quem está ouvindo? Tem-se coisa a dizer se não existe espaço. E aí acho que dentro dessa proposta, né, do pós-colonial, então, por exemplo, que é a Spivak representa uma perspectiva indiana, né, que na verdade esse debate pós-colonial começou lá na América do Sul, ele aconteceu pelo grupo Modernidade e Colonialidade, que é um grupo que começou a fazer essa discussão por aqui, e aí tem pessoas que coadunam com essa discussão, tem pessoas que entendem que produzem academicamente por uma perspectiva descolonial, mas que não se colocam dentro desse grupo, e tem as perspectivas anticoloniais também, mas de todo modo, né, todo esse pensamento do sul global, outra representante importante, né, é a Glória Anzaldúa. E aí esse texto foi trabalhado num ciclo do Iteramaxé, e a Bia, né, ele é bem impactante, né, e acho que ele também nos aproxima das nossas possibilidades e das possibilidades de outras formas de se posicionar na academia e dizer, também dizer de outro modo, né, até a própria forma da escrita, a forma de se dizer, ela pode partir da própria perspectiva. Né? Sempre existe esse receio, bom, para falar academicamente eu tenho que usar uma certa estrutura. Acho que a estrutura, em algum grau, obviamente, porque, né, a partir do momento que você se propõe a isso, você vai ser avaliado, ela, sim, em algum grau, ela se mantém ali, mas como é que a gente consegue esticar cada vez mais e romper com gradativamente essa estrutura, sem necessariamente implodi-la, para que a nossa filiação possa continuar existindo, mas esgarçando ela ao máximo, até o momento que, quem sabe, ela se transforme. Eu achei o texto agora muito interessante, porque ela traduz a angústia de muitas pessoas não hegemônicas em praticar o ato da escrita e em participar da produção de conhecimento, que é justamente, uma vez socializados nesse lugar de o tempo inteiro ouvirmos que nosso conhecimento não é válido, que a gente não tem nada para dizer, quando a gente acaba acreditando nisso. E ela diz, quem sou eu, uma pobre chicanita do fim do mundo, para pensar que poderia escrever? Como é difícil para nós pensar que podemos escolher tornar-nos escritoras. Muito mais sentir e acreditar que podemos. O que temos para contribuir, para dar? Nossas próprias expectativas nos condenam. Não nos dizem a nossa classe, nossa cultura e também o homem branco que escrever não é para mulheres como nós. Então, ela, nessa carta, o tempo inteiro conversa e se questiona sobre o ato de escrever e sobre, na verdade, o como escrever é importante. Não só para poder recontar essas histórias que foram contadas até tempo atrás por outras pessoas que não eram nós, por pessoas brancas, por pessoas cis, por pessoas hétero, poder recontar da nossa forma, da nossa experiência, mas também com uma aproximação do eu, uma forma de autoconhecimento e também de escapismo das violências do cotidiano, porque ela coloca que muitas vezes o ato da escrita ele é atrasado, ele é impedido pela vida mesmo, por tarefas como cuidar de filhos, por tarefas como trabalho fora de casa,
que acabam afastando muitas vezes desse ato, desse autoconhecimento e também de expressar essa voz que existe ali, que está ali, que precisa ser falada e precisa ser ouvida também. Tanto que ela traz. Desculpa, Bruno. Ela traz essa parte. Nunca vi tanto poder para motivar e transformar os outros como aquele presente na escrita das mulheres de cor. E é basicamente isso. Nós precisamos falar, porque essa escrita é resistência. E elas acessam para além das pessoas negras e não brancas e acessam para além das mulheres, né, e das pessoas desobedientes de gênero e sexualidade. Em algum grau, como Bell Hooks diz, o feminismo não se faz só com mulheres, né? Assim como a luta racial não se faz só com as pessoas subalternizadas, as pessoas não brancas. E é claro que isso é sempre conflituoso, delicado e uma construção de muitos embates, né? Que não é simples, não é fácil, mas a perspectiva final, né, de uma solidariedade coletiva e da construção de um comum de que, de fato, a partir dessas outras visões que a gente consiga escutar, né, eu, inclusive, aqui me colocando como uma pessoa branca, que consigamos escutar, para além de só um ruído, que a gente consiga escutar todas essas falas e a potência dessas falas, dessas escritas, que vão transformar quem a gente é e todo o coletivo e todo o que pode ser construído de comum. Kelly levantou a mão, quer compartilhar com a gente? Sim. Boa noite, meu nome é Kelly Quintiliano. Estou na Interamachi, entrei como mentoranda, né, estou como mentora. Eu gostaria de compartilhar uma questão e colocar essa para discussão. Não posso falar que é uma pesquisa acadêmica que eu tenha feito nesse sentido, mas é minha percepção enquanto aluna da academia. E conversando também com colegas que estão em outros programas, né? Eu estou na UFABC, mas conversando com pessoas que estão em outros programas. E venho do direito, então no direito essas discussões elas quase não aparecem, a não ser que você faça um curso de especialização em direitos humanos, né? Algo mais nesse sentido, senão você, na graduação mesmo, você quase não percebe essas questões de gênero e sexualidade. Para além disso, no mestrado, que eu estou em Ciências Humanas e Sociais, ou mesmo no Diversas, em outros, o que eu observo é que a gente consegue ter a gente consegue ter acesso a alguns autores tratando muito mais da perspectiva de gênero e quase nunca da questão de sexualidade. É como se isso não existisse, como se, olha, já basta a gente falar de gênero, né? Não precisa mais do que isso. E outra coisa que eu observo que tem me deixado angustiada esses programas que se dizem decoloniais, que, olha, a gente está muito moderno, olha, a gente já está avançando, a gente trata essas questões de gênero, a gente vê sempre os mesmos autores sendo falados. E o pior, os autores se reduzem a um texto. É sempre o mesmo texto da Lélia, é sempre o mesmo texto da Glória, é sempre o mesmo texto da Spivak. É como se elas se reduzissem, a produção delas se reduzissem só àquele texto. Então a gente percebe, olha, a gente está sendo muito decolonial, a gente está muito moderno, a gente está trazendo esses autores aí que né, todo mundo fala que são decoloniais, só que o que eu observo é isso, estão tentando reduzir esses autores a apenas um texto, quando a gente sabe que a produção desses autores é imensa e é excelente. Como se não houvesse, olha, a gente já falou isso aqui, então tá bom, assim, não reclama mais porque a gente já colocou uma Glória, um Bell Hooks ou quem seja dentro do programa. E os programas também das disciplinas,
eles são muito parecidos entre uma disciplina e outra. É como se você estivesse fazendo a mesma disciplina, porque são os mesmos autores, os mesmos textos, né? Isso é algo que tem me inquietado bastante, né? Isso daí que vocês falassem se também tem essa percepção ou algo desse tipo. Obrigada. Olha, eu confesso que, de fato, né, assim, mas acho que nem isso, que acho que você tá em espaços que tem mais abertura ainda, né, eu acho que, na minha experiência, acho que nem esses textos são muito discutidos, né, eu acho que, justamente, acho que tem esse da Spivak, desculpa, às vezes eu troco as letras do lugar. Tem esse da Spivak, que tem normalmente o do Giro Decolonial, né, que é da Balestrini, que justamente é introdutório para a questão descolonial, e de fato, assim, a discussão, Fanon, né, também aparece, e aí a discussão não se aprofunda mais do que isso, porque é uma aula, né, é uma aula dentro de uma disciplina para aquele debate. Mas acho que é um problema, mas ao mesmo tempo, né, pelo menos já tem isso, não sei, é um pouco essa inquietação mesmo, né, daí para onde a gente vai? É um caminho solitário, de uma investigação solitária, de você conseguir ir aprofundando a investigação e lendo mais coisas de alguns autores que nem sequer foram traduzidos para o português, né, então você tem muita dificuldade de encontrar essas referências, e ter acesso a elas, se não for por uma investigação meio solitária, de você conseguir inserção em algum grupo mais autônomo de pesquisa, que está um pouco por fora, né, desses debates, ou construir o seu próprio grupo de investigação de pessoas que têm interesses similares, ou participar de um espaço como o Iteramaché, que também nos possibilita todas essas reflexões pelo entrecruzamento de pesquisas distintas e troca de referências. E eu acho que é um pouco disso também que a gente conversou, né, Bia? De até ajudar e, assim, pensar junto aqui que espaços e que estratégias que as pessoas estão usando para conseguir construir pesquisas implicadas que ultrapassem e extrapolem essa introdução, né, essa grande introdução desses autores que já estão mais ou menos acessíveis, porque é um caminho, né, de meio que ir tirando o mato da frente, ele não está aberto ainda, no geral, na experiência de primeiro contato. Eu acho que todos nós temos essa sensação de estamos falando sobre as mesmas coisas sempre. Porque nos lugares que eu frequento, por exemplo, falando agora da sexualidade, que ele levantou, que a gente está falando muito sobre isso, os lugares que eu vejo falando sobre isso são justamente sobre conceitos básicos. Então, por exemplo, por que não se pode falar sobre opção sexual? Ou o que é não ser hétero? O que é uma pessoa trans? O que é uma pessoa cis? Coisas muito básicas que, teoricamente, todo mundo deveria saber nessa altura do campeonato, mas que ainda se encontra muito pouco espaço para discussão em vários espaços para além da academia também, porque sempre carrega essa carga de polêmica quando a gente fala sobre sexualidade. Muitas pessoas ficam muito fechadas para ouvir qualquer coisa que tem que se falar sobre isso. Então, nos espaços que eu frequento, são sempre essas discussões que estão sendo levantadas, e quão difícil também é ser a única pessoa que fala sobre essas coisas. Porque quando você é a única pessoa negra, quando você é a única pessoa LGBT ou interseccionalidade, pior ainda, acaba sendo sempre você a referência. Então, vamos jogar fulano para falar sobre isso, vamos perguntar fulano sobre isso, em vez de realmente se interessar por esse assunto e procurar, estudar, investigar, porque é uma coisa que, pessoalmente, na graduação eu sofro muito, assim. Então, eu sou uma das únicas pessoas que realmente interessaram em falar sobre o estudo LGBT. E eu vejo que poucos colegas meus, inclusive colegas LGBT, se debruçam sobre esse assunto e estudam realmente sobre isso. Então, sempre que surge uma dúvida, mesmo que uma dúvida básica, é para mim que perguntam. E o quão cansativo é sempre estar nesse lugar, de justamente estar sempre falando sobre as mesmas coisas. Por falta de referência também, mas também por falta de interesse, porque, como a Bruna falou, a gente precisa da colaboração de pessoas que são hegemônicas para fazer nossas vozes serem ouvidas, porque estamos falando, mas quem está ouvindo? E em relação a isso ainda é muito difícil, ainda temos muitas barreiras assim para
para conseguir chegar nesse lugar. E acho que isso que a Bia traz de interseccionalidade, né? Também, de novo, outro conceito que, em alguma medida, dependendo do uso que se faz dele, ele já está um pouco desgastado, porque é comum pesquisas que se apresentam como interseccionais, mas que trazem dados, né, estatísticos e informativos sobre as questões da implicação da raça, da classe e do gênero, da sexualidade, mas em termos de análise e de perspectiva e de localização da investigação, de quem investiga e de implicação nos caminhos dessa investigação, é pouco comum. E a interseccionalidade não é só né, a gente encontrar os dados que fazem indicar que tal parcela, tal grupo social sofre incidência maior porque é atravessado por várias diferenças, pequenas diferenças. Não, é porque são diferenças intrincadas, né? E que constituem a sociedade como um todo. Então, se a gente pensar em interseccionalidade só como dados para apresentar numa pesquisa, talvez esse conceito não esteja tão bem instrumentalizado assim, né? Mas, de novo, é um pouco disso que você diz, Kelly, ele já... né, são essas repetições que a gente acaba também se vendo amarrada, né? Kelly, quer completar? Sim, eu tenho a sensação de não só estar amarrada, mas eu fico questionando se realmente as instituições elas estão querendo mudar essa perspectiva, né? Ou se elas estão querendo só se inserir naquele politicamente correto. Sabe? Vou falar um pouquinho e tá bom, assim, não reclamem que isso aqui tá bom, já deu, a gente já conversou sobre esse assunto, porque a gente sabe que é naquela ideia de, eu não sou racista, eu tenho até um amigo que é preto, eu tenho essa sensação quando eu estou dentro dessas instituições que param o debate ali, só naquele, de forma muito superficial. Ao mesmo tempo, eu entendo que sim, a UFABC, o Diversas e outras estão trazendo muito mais do que outras instituições que sequer falam isso, né? Só que para a gente, infelizmente, não basta. Eu me sinto realmente muito amarrada nesse sentido. Mas obrigada pelas respostas, pelas contribuições. Não, sem dúvida, né? Sempre a quem. Mas acho que isso está sendo possível, por exemplo, por conta de todo o movimento das ações afirmativas, né? Então, é uma questão de ir empurrando os limites, o que não deveria ser necessário, não, né? Muito pelo contrário, mas né, é um esforço permanente contínuo, né? E desgastante, sem dúvida nenhuma. E acho que não basta e não tem que bastar, porque partindo do princípio que essas universidades são tradicionalmente ocupadas por pessoas que estão nesse lugar de hegemonia e que pensam os saberes a partir desse lugar, não foi dado, assim, eles não tiveram livre espontânea vontade de começar esse processo descolonial, foi justamente a luta para que essas vozes sejam ouvidas. E, inclusive, o Jota, nesse texto dele, ele traz essa reflexão sobre cotas para discentes dentro dessas universidades e como a entrada de discentes negros, pensando sobre as relações raciais no Brasil, está mudando esse panorama no sentido de que antes só pessoas brancas falavam sobre isso e agora a tendência é ter um conflito em relação a essas formas de pensar. Porque, claro que não vai ser algo tão fácil de conseguir como a gente está discutindo aqui, mas que mesmo assim a gente precisa continuar lutando para isso e continuar ocupando esses espaços, porque realmente não é uma coisa que a gente tem que aceitar assim. E acho que pensando nisso, né, uma das ideias do que a gente quis fazer aqui é dar possíveis caminhos que a gente mesmo foi encontrando ou buscando, né, de, por exemplo, quem que são essas pesquisadoras e pesquisadores, onde é que elas estão, existem grupos de pesquisa que fazem esses tipos de debate, quem que será que, de repente, a pessoa que me orienta não tem propriedade sobre esse assunto, quem podemos convidar para co-orientar, onde eu encontro essas referências,
Então, a gente, pensando um pouco por aí, trouxe algumas sugestões de como fazer essas buscas, né, Bia? Peraí, desculpa, a Amanda tá com a mão levantada. Opa, é que eu não tô vendo, desculpa, gente. Eu falei que eu não ia falar, ia ficar aqui só ouvindo. Mas é instigante as reflexões que a Kelly traz, porque eu, como pesquisadora também de raça e gênero, né, a gente se depara neste ambiente e aí a Kelly fala, mas será que eles realmente estão engajados? Na minha opinião, eles não estão, né? Eles estão obrigados a abrir o espaço para que se debata raça, gênero, sexualidade e tantos outros temas não coloniais, né? Tantos outros temas que fogem desse padrão hegemônico da coisa. Porque eu vejo que é muito a partir da nossa luta, a nossa luta enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas que procuram uma outra perspectiva de pesquisa. Porque se de fato a academia quisesse uma mudança, eu acho que ela já teria feito há muito tempo atrás, né? O tempo que a gente tem de academia, de instituição de ensino superior, já teria acontecido. E para eles não é interessante. Então, quando a gente vê as políticas de cota, por exemplo, né, de 2012 para cá, e a gente vê hoje, antes de falar isso, hoje em um dos grupos em que eu faço parte, tá tendo ali todo um movimento do corpo discente de ir de frente, bater na reitoria da USP para dizer, olha, a gente precisa de mais professores pretos, olha, a gente precisa de mais professores trans, olha, então assim, é uma luta constante de quem vai entrando, né, e enquanto o quadro docente, enquanto o quadro de reitoria ainda estiver ocupado por pessoas brancas, em sua maioria homens, héteros, normativos, vai ser um processo muito lento, né? É um processo que a gente vai conquistando aos poucos, mas a gente conquista, né? A gente fala sobre tudo isso, aí para quem ainda não entrou, fala assim, nossa, então por que eu vou me colocar aí? Então, mas a gente ter entrado, a gente já fez uma mudança muito boa, né? Eu não posso falar por todas as universidades brasileiras, mas eu posso falar que muitas universidades têm aberto esse debate, né? Têm colocado em pauta, então a UFBA, a UFRJ, a UFABC, a USP em alguns dos seus programas. E esse debate, apesar de ainda a gente usar muitas bibliografias repetidas, ainda é muito novo para todo mundo, né? É novo para o graduando que vai entrando, que nunca teve acesso a esse tipo de leitura, porque na educação básica a gente não tem. Até para quem está na graduação, às vezes nunca viu esse tipo de leitura, né? Então, é aquela frase, né, Kelly, da Ângela, quando a mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta. E aí, no nosso caso, quando os alunos que fogem desse padrão hegemônico se movimenta, a gente movimenta a estrutura. Agora eu prometo que eu não falo mais. Por favor, continue falando. Sempre bem-vinda as falas das suas e da Kelly e de todas as pessoas interessadas em compartilhar suas perspectivas. Eu passo para frente, Bia, para você explicar a forma de acesso da plataforma. Posso só fazer um acréscimo em relação à Amanda e a Kelly? Me corrigindo, eu estava querendo dizer de cota de docente para professores negros. Mas, por exemplo, sobre isso de querer se vender como um ambiente diverso que acolhe, que está tentando construir um corpo docente com pessoas negras, com pessoas trans, pessoas LGBT, etc. Muitas vezes isso é justamente apenas para ser vendável, porque existem universidades, por exemplo, que criam tem que ter uma cota para um docente negro se dentro de 3 vagas, uma tem que ser para docente negro, mas só abre processo seletivo com 2, por exemplo. Então, aquela cota, teoricamente, existe ali, aquela política afirmativa, teoricamente, existe ali, e isso é vendido como algo bonito, como um progresso que está sendo conquistado, mas, na verdade, isso não se aplica.
Infelizmente, isso é muito comum. Então, esses espaços não estão sendo ocupados, mas mesmo assim as universidades se vestem dessa capa de diversidade como se realmente fossem assim, né? E mesmo quando esses docentes estão lá, quais são as políticas que são feitas para que eles permaneçam ali? Porque da mesma forma que às vezes é insustentável para um discente estar na universidade por conta de violências repetidas, por conta de racismo, por conta de não se enxergar em lugar nenhum, para um docente eu imagino que também às vezes seja, por ser o único professor, por exemplo, de uma universidade em que todos os colegas são brancos, por ser o único querendo falar sobre temas relativos à população negra, à população LGBT, temas que são relativos às suas próprias bandeiras, às suas próprias dores, mas ninguém mais fala sobre isso, ou às vezes ser colocado nesse lugar de não saber, ser o tempo inteiro visto como inferior, o tempo inteiro como se soubesse menos. Então, é difícil, não deixa de ser difícil. Principalmente quando, nesse início, eu acho que é o mais difícil, porque sendo um professor negro, 2 professores negros, 3 professores negros, é mais complicado da gente se unir, porque como alunos, estando ocupando esses lugares agora, a gente pode fazer essa união para lutar por coisas, mas o lugar do professor, acredito eu, que acaba sendo ainda mais solitário. E acho que, apesar da identificação, né, como diz Maria Ribeiro, referência também, acho que para nós, que o Iteramaxê também me apresentou, é uma professora do Diversitas, e você falando isso, não consigo não pensar na Maria Ribeiro e na disponibilidade que ela oferece e do tanto de gente que a busca como referência, e de fato que isso, para além de sobrecarregá-la, ela também enfrenta tudo isso que você está dizendo, certamente, né, nesses espaços institucionais, toda a violência que acaba se centralizando, né, nessa figura que ocupa esse espaço. Então, sem dúvida, certamente já vi relatos de outras pessoas que ocupam esse lugar e em Twitter, redes sociais, e que é isso, né? Assim, ao mesmo tempo que eles sofrem todas essas mazelas, eles também sofrem o excesso de demanda de todas as pessoas que os têm como referência para poder continuar desenvolvendo suas pesquisas e continuar se sentindo pertencentes e acolhidas nesse espaço acadêmico, né? Mas é isso, assim, ampliando redes e tentando construir possibilidades de não desistência, de permanência, para que esse cenário se modifique o quanto antes, né? A médio prazo, a curto prazo, apesar da realidade lá no fundo de a gente talvez saber que não, mas a importância de continuar nesse esforço coletivo, né? E aí, como encontrar possíveis espaços para isso? A Bia é mais, eu vi, mais agilizada para explicar isso, acho que do que eu. A gente mapeou alguns lugares que podem ser fontes para procurar trabalhos, que já falei sobre isso, projetos de desenvolvimento, grupos de pesquisa, em quais universidades tem determinado programa de pós-graduação, dependendo da área de interesse de cada um. E a gente trouxe aqui para facilitar, caso alguém esteja com essa dúvida de onde buscar, quem buscar. E a primeira plataforma foi a Sucupira, e nesse slide tem mais ou menos uma ajudinha de como acessá-la, que ali em cima está o link dela, e clicando em cursos avaliados e recomendados, dá para ver justamente os programas de pós-graduação por área, região, área de avaliação, e tá muito pequeno, não consigo ler. Área de avaliação, nota, região e busca avançada. Isso. Aí, por exemplo, clicando em região, aí região Sudeste, Rio de Janeiro, eu conseguiria ver todas as universidades aqui do Rio e os programas de graduação que cada uma delas
desenvolve. E a partir disso, ver se algum se enquadra com o que eu estou querendo pesquisar, o que eu estou querendo buscar, para poder avaliar se faria sentido para mim entrar ali. E porque às vezes a gente fica um pouco perdido de onde, qual universidade se adequa mais aos nossos planos, qual universidade já está falando, por exemplo, sobre esses assuntos de gênero, sexualidade, de raça, e essa plataforma acaba ajudando bastante nesses questionamentos. E aí tem, às vezes, pelo nome do programa de pós-graduação, é um pouco difícil a gente entender o que pode ser investigado ali, né? E tem uma facilidade de entender pelas linhas de pesquisa. Normalmente as linhas de pesquisa utilizam palavras descritoras que são mais genéricas, né? Então, por exemplo, gênero, diversidade sexual, sexualidade, LGBTQIA+, e aí, clicando do lado onde está coleta CAPS, você também tem acesso às linhas de pesquisa. E aí você pode colocar palavras-chave e aí, de repente, identificar dentro, por exemplo, da medicina, um programa de pós-graduação que, no nome original, talvez não fizesse nenhuma referência de que ali houvesse pessoas que pudessem orientar pesquisas na temática de gênero, aparece dentro de uma linha de pesquisa. Então, também é um jeito de conseguir encontrar mais alguma coisa, que essas informações não são tão bem organizadas, né? Quando a gente pensa, onde é que eu vou fazer minha pós? Né? Dependendo da região que você mora, do estado que você mora, mas é sempre uma grande interrogação. A gente demora a saber que programas de pós existem e o que se investiga em cada um desses programas, né? Então, é uma das sugestões que a gente traz aí para vocês tentarem encontrar alguma coisa, e a partir de encontrar as linhas de pesquisa, talvez vocês também consigam encontrar quem que são as pessoas que orientam nesses cursos, e a partir dessas pessoas que orientam, vocês também identificam as pesquisas que elas fazem, se faz sentido o grupo de pesquisa que elas participam, e aí o que se debate nesses grupos de pesquisa. Eu acho que sobre os grupos de pesquisa Não, ainda não. E esse aqui, mesmo, diretora do esse grupo de mesmo. pesquisa. Tá pronto. Então vai lá. Basicamente também é esse roteirozinho de como chegar a essa informação. Então, ali em cima tem o link, a plataforma inicial, quando a gente clica nele, e clicando aí nessa lupinha dos grupos de pesquisa, dá para pesquisar por palavra-chave. Aí dá para selecionar o nome do grupo, o nome da linha de pesquisa, a palavra-chave da linha de pesquisa, e outras caixinhas ali que são preenchidas para chegar exatamente nas pessoas que estão discutindo sobre os temas que a gente tem interesse em desenvolver. E aí, de novo, né? Talvez vocês já conheçam essa ferramenta, mas são algumas estratégias, principalmente quando a gente está tentando começar a entrar, né? Pensando em entrar numa pós-graduação, porque também a gente tem muito pouca orientação sobre isso. Eu demorei, depois da minha formação, 10, 15 anos para pensar numa pós-graduação, mas não sabia por onde começar, não sabia onde, né, buscar, como que funcionava, como que é o funcionamento, né, isso de programas, linha de pesquisa, grupos de pesquisa, tudo isso era muito novo, então é um processo de aprendizagem também, né, sobre esse sistema, e que às vezes essa própria falta de acesso a como funciona também afasta as pessoas, né. Então, a gente, ainda que pareça meio beabá, a gente achou que era legal trazer isso, porque pelo menos a mim faltou, e a Bia também comentou que ela não conhecia, e que colegas dela da graduação também não conhecem essas ferramentas, então... Na graduação a gente fica realmente muito confuso de onde buscar, quem procurar. Então, ajudou muito no momento que eu tive acesso a essa ferramenta. Eu cheguei a procurar coisas já que eu tenho interesse em desenvolver, onde tem, com quem falar. E aí tem mais esse? Que é o catálogo de teses do CAPES, de novo o link, a primeira página que se abre quando você clica nele. E daí eu simulei uma pesquisa sobre diversidade sexual e apareceram várias teses que têm essa palavra-chave. Porque também é muito comum, né, essa sensação de que isso que eu quero pesquisar,
eu não encontro referência, e eu busco, e parece que ninguém fala disso que eu quero falar, mas certamente alguém fala de algo paralelo ou parte daquilo que você quer falar, e aí ir dissecando também a nossa investigação e buscando formas de fazer pesquisas de referência em teses e dissertações é interessante até para as referências que a gente vai encontrar nessas produções, que podem nos levar a novas referências e novas investigações e tentar superar um pouco disso que a Kelly diz, né? De que nos oferecem só os textos básicos e de forma repetida, e os mesmos textos, e em alguma medida até em relação ao próprio saber hegemônico, né, assim, sempre são as mesmas referências. Quando a gente pensa em sexualidade de gênero, por exemplo, o dispositivo de sexualidade do Foucault precisa ser mobilizado, né, a história da sexualidade, Butler precisa ser mobilizada. Então, a gente tem sempre algumas referências que são chave no geral. E uma forma de tentar escapar disso é investigando pessoas que já produziram coisas que atravessam o nosso tema, não necessariamente são a mesma coisa, mas aí a gente vai conseguindo aprofundar a investigação e ampliando possibilidades de busca de palavras-chave também, né? É legal ter acesso a essa ferramenta também, porque dependendo do lugar que a gente busca, a gente só tem acesso a justamente um sabor hegemônico, né? Dependendo da revista que a gente busca, porque, por exemplo, eu estou tentando escrever sobre lesbofobia e impactos na saúde, eu fui atrás do PubMed, eu achei que é um site de referência ainda da medicina, e achei pouquíssimas coisas falando sobre isso. E daí eu já joguei nessa plataforma e achei mais. E inclusive brasileiros falando sobre isso, que eu acho interessante também para colocar dentro do cenário nacional. Então, dependendo da referência, dependendo da revista, os artigos que são publicados nela e que eles selecionam são apenas de saberes hegemônicos, né, produzidos dentro desse contexto. Porque isso é uma outra coisa, né? As grandes revistas, porque as revistas são classificadas, né? Então, por exemplo, as revistas A1, que são de maior renome, que possuem um grupo editorial e um grupo de revisores, que são também, no geral, pessoas que estão num nível mais alto da hierarquia acadêmica, eles são muito mais aproximados de um saber hegemônico, com raras exceções. E aí, se você submete um artigo que tem outro tipo que instrumentaliza outro tipo de conceito, eles ou vão rejeitar, ou vão dizer que não tem algum revisor habilitado, vão demorar a revisão, ou vão devolver a revisão com sugestão de que, para sugerir, use tal autor, ou sentir falta de tal autor, sendo que é uma perspectiva distinta, né? Então, infelizmente, é comum que artigos que tratem de uma perspectiva contra-hegemônica não todos, claro que existem, mas não necessariamente estejam nas revistas de maior pontuação, né? Estejam em revistas que são B2, C, enfim. E aí as teses e as dissertações, que são produções que não são submetidas à validação de pares para uma publicação em revista, mas são submetidas à avaliação da banca, elas têm há mais probabilidade da gente encontrar trabalhos que não são de produções hegemônicas, porque tem mais flexibilidade aí de apresentação, né? Então, também é uma saída, por isso que a gente trouxe aqui como possibilidade. Tem mais alguma coisa a acrescentar aqui, Bia? Não, pode passar. Esse último slide a gente trouxe justamente para a gente conversar um pouco sobre essa solidão que muitas vezes a gente sente na academia, por estar nesse lugar de não hegemonia, por estar nesse lugar de subalternidade. Como pesquisadores, como discentes, como docentes, talvez, que muitas vezes é um local solitário, por a gente não se enxergar em local nenhum, por estarmos rodeados de pessoas que são diferentes de nós e que não escutam as nossas vozes, por o tempo inteiro sermos questionados se os nossos saberes são válidos ou não. E o quão importante é, a partir disso, a gente se agregar, a gente se juntar e buscar construir espaços com os nossos para que possamos fazer nossas vozes cada vez mais serem ouvidas e pensar maneiras que a gente pode fazer isso. Então, a gente trouxe, por exemplo, esse curso, essa oficina e as outras
rodas de conversa também, que a Carla Sueli Carneiro, junto com o Itamaraty, estão promovendo, ou pesquisas autônomas também, e grupos de leitura e interorientações coletivas também são muito interessantes, tanto para a gente se apoiar como pesquisadores, para a gente poder ajudar aos outros nesse suporte emocional e também no suporte acadêmico, e promover pessoas como nós que estão pesquisando, que estão buscando conhecimento, que estão produzindo conhecimento. E acho que às vezes as redes sociais, né, apesar da sua característica tóxica, tem algumas coisas muito interessantes da gente conseguir encontrar referências de pessoas que estão, por exemplo, oferecendo um curso. Rosana Borges, por exemplo, ofereceu um curso recentemente, e aí você vê pela rede social dela, e aí você faz um curso sobre uma pensadora, a Denise Ferreira da Silva, que ela não aparece ainda na academia como deveria, né, porque é uma filósofa brasileira, uma pensadora brasileira super importante, mas que muito pouca gente conhece, e aí a gente vai conhecendo outros pensamentos através de pequenos cursos autônomos que as pessoas dão. A Helena Vieira também, ela vira e mexe, tem acho que um outro olhar que chama a empresa de curso, empresa, enfim, o espaço de curso que ela oferece, virtuais, cursos virtuais, tem cursos locais. A própria Casa Sueli Carneiro ofereceu recentemente um curso grande sobre o Brasil, né, sobre como ler o Brasil. E nesse próprio curso propõe que se criem grupos de leitura, né? E para além de grupos de leitura, também nas redes sociais a gente encontra várias propostas. Tem aquelas que são pagas, tem aquelas que são gratuitas, tem aquelas que têm bolsa para estudantes que não podem pagar. E também a criação, né, de um grupo de leitura de pessoas que você se identifica, que você vai encontrando pelo caminho, que encontra na universidade, que encontra na pós, e de interorientação, porque às vezes a nossa própria escrita ela é solitária, então que alguém também possa ler e discutir a nossa própria escrita, e que a gente possa ler a escrita de outra pessoa, e discutir a escrita de outra pessoa, e para, né, ampliar esses saberes, essas trocas, essas práticas, é sempre muito bom e nos, né, faz sentir pertencente de algum espaço. Então, são sugestões que demoram a ser encontradas, né, mas é muito comum ser escutado os percursos das pessoas nesses espaços acadêmicos, de como solitário foram, e da importância desses grupos e desses espaços coletivos para essa acolhida. E aí também, então, aqui a gente deixa como uma sugestão. Citando como exemplo o próprio coletivo Iteramachê, que foi idealizado e construído por uma mulher negra, que tem duas mulheres negras à frente dele, e foi pensado para pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas PCD, serem inseridas nesse contexto de pós-graduação, e que é um quilombo virtual, né, como elas falam, como acontece, e que é uma proposta de sucesso que a gente vê que isso é possível, que a gente tem força juntos para construir coisas incríveis para nós mesmos. E que nós, fazer nossas vozes serem ouvidas, justamente como a gente está conversando aqui. Então é isso, eu interrompo a apresentação. Não sei o que vocês estão escutando aí do outro lado, o que vocês querem compartilhar, para a gente bater um papo, enfim. Ninguém?
Quer fechar, Bruno? Por favor, pode fechar. Não sei se a Amanda quer falar alguma coisa também nesse fim. Bom, a- as meninas vão fechar, mas então antes eu quero agradecer em nome do coletivo Teramachê por vocês terem se proposto a estarem aqui conosco, né, nessa terça-feira. Agradecer a todas as pessoas que estão na sala e se vocês tiverem dúvida e não quiserem perguntar agora, né, enfim, por diversas questões, tem o nosso e-mail, vocês podem entrar em contato, vou deixar aqui para vocês. Deixa eu anotar aqui. Fiquem à vontade para mandar mensagem, eu repasso para as meninas, né, elas vão ter o maior prazer aí de responder, conhecendo o quanto elas são maravilhosas. Foi um encontro incrível, muito obrigada mesmo. É sempre bom, a gente sempre aprende um pouco mais, e para quem precisar de certificado também, entre em contato por e-mail. Muito obrigada, meninas, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui conosco. Queria agradecer também todo mundo que esteve presente com a gente durante a oficina. Queria agradecer ao Coletivo Teramachê por ter proposto esse tema para a gente conversar sobre ele e também pelo convite para estar aqui falando sobre isso. E espero que tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente passou, sirva para incentivar todo mundo que está aqui a produzir a própria escrita, a soltar a própria voz, para que a gente seja ouvido, e para a gente ocupar esse espaço da academia que é nosso e que a gente vai fazer ser nosso cada vez mais. Bom, também quero agradecer a paciência de todas vocês por estar nos ouvindo. Espero, de fato, que vocês consigam, né, seguir no caminho aí, não desistam de seguir no caminho que vocês almejam em termos de pesquisa acadêmica. Toda pesquisa ela é importante de ser feita, toda perspectiva que vocês trazem da vivência de vocês vai sim ser um novo olhar para uma investigação que talvez você pense que já está esgotada, mas não está esgotada justamente porque ela talvez esteja esgotada dentro dessa perspectiva neutra, né? Mas outros lugares e outras vozes e outras falas são vitais para a gente conseguir se movimentar. E é isso. Muito obrigada há muitos anos, né? Assim, há muitos anos, há poucos anos, mas que parece muito do Iteramaxé, que é um espaço muito potente, muito rico e que foi uma felicidade no meu percurso acadêmico ter encontrado. Então, também acho que, né, falo para vocês que participem se houver oportunidade no futuro também. Os processos seletivos logo vão estar abertos aí para os novos ciclos de mentoria e outras atividades que as meninas, a Alessandra e a Amanda, sempre aparecem com alguma novidade no meio do caminho. Então, acompanhem o Iteramachê que essas discussões e essas possibilidades são possíveis por esse espaço. Muito obrigada. E boa noite, então.